Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bem, amados. Eu disse que não estaria gravando nenhuma mensagem no domingo, mas eu decidi gravar hoje esta mensagem para falar um pouquinho mais sobre oração. Então convido vocês, amados irmãos, a ler comigo livro de Isaías 59, onde está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Muito bem, amados. O presbítero Gregório não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Ele está aqui para trazer uma mensagem da qual nós possamos compreender. Sabemos, amados, que muitas vezes a nossa oração é um alimento muito forte para o crescimento espiritual de cada um de nós. E que também é uma arma poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. Mas para isso devemos aprender a orar, para que a oração nos alimente e destrua as fortalezas do nosso arqui-inimigo. Em primeiro lugar, amados, devemos compreender que para a nossa oração venha a ser respondida por Deus, não podemos estar contaminado com o pecado. É isso que Isaías nos explica no capítulo 59, verso 1 e 2. Então precisamos entender, amado, que antes que nós entremos ou nos entregamos às nossas orações, devemos aprender que o pecado que nos separa de Deus precisa ser confessado a Deus. Se tivermos cometido algum pecado, então devemos apresentar isso a Deus antes de qualquer petição. Devemos tirá-lo totalmente da nossa vida, toda a iniquidade. Como vamos saber que o pecado cometido por Deus tem nos afastado de Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E quando nós fazemos alguma coisa que entristece o Espírito de Deus, dentro do nosso coração nós sentimos o toque. Nós sentimos o toque de que aquilo que fizemos ou praticamos, ele está nos afastando de Deus. Então, o verdadeiro discípulo de Deus tem que aprender que ser santo
ou ter uma vida de santidade, porque ser santo é uma palavra muito forte, amado. Então, ter uma vida reta, correta, é dever de cada um de nós. Muitas vezes a nossa liderança, os que nos ensina, aquele que nos instrui, nos ensina que a santificação é um dever de cada um de nós buscarmos. Pois sem a santificação é impossível agradar e ter as orações respondidas por Deus. É isso que a Bíblia nos ensina no livro de Hebreus 12, verso 14. Então, a nossa oração, amado, é um mover do próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. É um mover do Espírito Santo de Deus entre nós. Quando nós oramos, amado, o Espírito Santo se move dentro de nós. Quando nós estamos na presença de Deus. Mas se nossa vida está contaminada com o pecado impede que o Espírito Santo se mova dentro de nós. É isso que o apóstolo Paulo explica no livro de Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Então, para que a nossa oração venha a ser respondida por Deus, precisamos ter uma vida purificada, ou seja, uma vida de vitória sobre os desejos da nossa carne. A nossa carne, amado, ele deseja muitas coisas impuras. Eu sei o que é isso. Eu luto contra a minha carne todos os dias. Eu tenho 58 anos de idade. Mas o desejo da minha carne continua ativa. Então os desejos, eu estou falando sobre os desejos sexuais. Pois se estivermos na prática dos desejos da nossa carne, a oração não será respondida. Eu não estou falando para os homens casados, nem para as mulheres casadas. Mas estou falando em si para todos aqueles que muitas vezes buscam os prazeres da carne fora do seu lar. Eu sei, amados, que existem muitos casais que hoje estão casados, mas não têm mais sexo. E muitos homens acabam buscando sexo fora do lar. E assim também existem muitas mulheres que são casadas. Amam o seu marido, mas muitas vezes não tem mais relação sexual com seu marido e acaba buscando sexo, ou seja, concluindo seus prazeres fora do lar. E isso é melindroso. E isso acaba vos afastando da presença de Deus. Então, para que as nossas orações venham a ser respondidas, precisamos ter uma vida de vitória sobre a carne. Pois se estivermos praticando os desejos da carne, as nossas orações não serão respondidas. Apóstolo Paulo é bem claro nisso, ao nos esclarecer no livro de Romanos 8, verso 8. O crente tem que se preocupar em levar uma vida abundante em espírito.
pois somente os espirituais têm as suas orações respondidas. Somente aqueles que conseguem ter vida no altar poderão ter a resposta da sua oração. Não há outro meio, amado. Então, como vamos saber se estamos vivendo na carne ou no espírito? Então, precisamos muitas vezes analisar nossa própria vida, amados. Novamente, só se examinarmos a Escritura. O livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 15 em diante, nos mostra tudo aquilo que é praticado da carne e também tudo aquilo que é praticado no espírito. E também o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. Muitos, amados, nos dias atuais, nos dias de hoje, são crentes e vivem uma vida totalmente carnal. Pois a tecnologia nos mostra que a carne tem proporcionado muito prazer a cada um de nós. Então, o verdadeiro crente que precisa viver uma vida espiritual, muitas vezes, são desafiados, amados. O crente que vive na carne ainda não nasceu de novo. Ele é crente, ele acredita nas promessas de Deus, mas precisa nascer de novo para levar uma vida no altar de Deus. Precisa ser recriado, reprogramado pelo Espírito de Deus. O outro motivo pela qual o crente não tem as suas orações respondidas é porque eles estão comprometidos com o mundo. Comprometido com o mundo é diferente de estar comprometido com a carne, amados. O mundo nos enlaça. O mundo nos cerca. O livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, Lucas, capítulo 4, versículo 5 a 8, nos mostra o que o mundo proporciona a cada um de nós. Então, quando estamos envolvidos com o mundo, ou seja, trazendo para a nossa vida espiritual as ofertas do mundo, então fica impossível termos a nossa oração atendida por Deus. Pois o mundo nos separa de Deus. O mundo nos aniquila. O mundo nos afasta de Deus. O apóstolo Tiago explica isso bem claramente no capítulo 4 de Tiago, versículo 4 e até o versículo 5. Um outro motivo pela qual a oração dos crentes, ou seja, daqueles que são servos de Deus, não são respondidos, é porque falta a fé. Sem fé, amados, é impossível o crente ter as suas orações respondidas por Deus. O escritor de Hebreus, até hoje eu não sei quem escreveu o livro de Hebreus, eu sempre atribuo a escritura de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas eu mesmo não sei quem escreveu o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, explica que sem fé a nossa oração não é respondida. Ter fé, amado, é confiar
totalmente em um único Deus e nele esperar. Ter fé, mesmo que a circunstância muitas vezes são adversas. Muitas vezes parece que é impossível. Muitas vezes que a própria medicina diz não há mais solução. Então você coloca na mão de Deus e simplesmente confia que Ele vai realizar esse milagre. Eu sei, amados, que muitos oram. Eu sei que muitos oram e buscam a Deus, mas não espera em Deus. E aí a medicina diz, não há mais solução. Eu já falei isso uma vez para minha esposa, já falei isso também para minha filha. Se a medicina chegar e falar para você, eu tenho que operar o Gregório, eu falei para ela, me consulte primeiro. Eu não dou autorização para ninguém me cortar. Se Deus não me operar, é o momento da minha partida. Ela diz que eu sou fanático. Então muitos oram, mas não esperam em Deus. E acaba recuando. O crente que recua não pode ter a oração respondida. O crente que recua, amados, o dia que ele impuser a mão sobre um enfermo, o enfermo não será curado. Porque ele acredita mais na medicina do que em Deus. Ele acredita mais na impossibilidade do que Deus do impossível. Recuar nada mais do que rejeitar a Deus, amado. Nada mais do que buscar soluções em qualquer coisa ou pessoa e não em Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, explica isso. Então, para o crente ter a sua oração respondida, é preciso esperar em Deus, somente nele. Senão o crente não irá receber a resposta de suas orações. E depois irá escarnecer, irá duvidar da presença de Deus. Sabe o que está acontecendo com muita liderança, amados? Muitos líderes têm procurado levar a igreja às orações sem antes ensinar o povo a orar. Eu comecei uma mensagem falando sobre o ministério da oração e todo dia eu gravei uma oração, amados. Quem ouviu a minha oração desde o domingo até sábado sabe que eu orei cada dia, apresentando cada dia a Deus. Mas o líder que não ensina seus seguidores a orar, aprender a orar, a ser cheio do Espírito Santo, então ele não tem como ter seguidores. Primeiro precisa ensinar e depois levar o povo à oração, amados. Não adianta eu ensinar vocês a orar simplesmente se eu não vos ensinar como orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele disse, as vossas orações não seja repetitiva. E ele ensinou a oração do Pai Nosso, mas essa oração do Pai Nosso não precisa ser repetida todo dia, amados. Nós temos batalha espiritual. Precisamos vencer as nossas batalhas.
Precisamos levar o povo a batalhar espiritual através das orações. Se primeiro o povo não aprender o que é oração, então não terão progresso, amados. Não terão vitórias. A vitória, ela se conquista por meio da oração. Mas a oração inteligente, oração com objetivo. Eu tenho visto muitas pessoas se prostrarem diante de Deus, estão cheios de luta, cheios de dificuldade. E em vez de apresentarem suas dificuldades diante de Deus, eles acabam orando muitas vezes uma oração vazia, apresentando outras pessoas que muitas vezes estão vivendo vidas melhores do que ele. Muito hoje tem entrado em batalha espiritual sem o conhecimento e tem encontrado muita dificuldade. Mas a culpa não é de Deus, amado, mas sim de nós que somos líderes espirituais. Eu me coloco como líder espiritual hoje. A culpa muitas vezes é minha por não vos ensinar a verdade. Então a culpa não é de Deus, mas sim é nossa, dos líderes espirituais que não estão ensinando o povo de Deus. Por favor, leia o livro de Provérbios 3, versículo 13, até mesmo o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou Mateus 33, verso 29, ou o livro de João 8, verso 31 até o 32. Vocês verão a presença de Deus no meio da oração, amados. Aquelas pessoas que aprenderam a orar. A liderança. Eu não dirijo nenhuma igreja, amados, porque eu não tenho igreja. Eu já fui dirigente de igreja. Hoje eu não sou parte de nenhuma igreja. Eu sou pregador porque eu amo a palavra de Deus. Mas se eu fosse dirigente da igreja, eu iria ensinar primeiro o povo a arrepender-se dos seus pecados e entrar em oração. Depois eu iria ministrar a palavra para que o povo fosse completamente vencedor por todo a sua vida. Casamentos são destruídos porque muitas vezes as pessoas não conhecem a verdade, como o mundo, a carne é muito mais forte do que a nossa própria capacidade. Muitas vezes todos nós somos enlaçados pela carne. Talvez você que ouve minha mensagem irá me perguntar: por que você não dirige igreja, presbítero? Porque a igreja da atualidade, amados, se afastou da verdade. A igreja só quer riqueza. A igreja só quer dinheiro. E o presbítero Gregório nunca pediu oferta para ninguém. Alguém, um certo dia, entrou no meu privado e falou: presbítero, eu quero depositar um dinheiro na sua conta. Eu dei minha conta. Mas por quê? Porque essa pessoa sentiu sua alma. Mas eu nunca pedi oferta, amados. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus venha libertar vocês. Ensinar vocês a ter uma vida abundante. Uma vida de oração constante. Que vocês possam ser vencedores em toda a área da sua vida. Que vocês venham ter vida sentimental abundante.
Que vocês tenham um lar abençoado, família abençoado. Provavelmente, amados, o presbítero Gregório estará se afastando de todos os grupos e estarei simplesmente participando do ministério da palavra, do pedacinho do maná dos céus e dos semeadores da palavra e do fervente oração. Não porque eu acho que o grupo está se afastando de Deus, é porque eu não estou tendo tempo, amados, para atender tantos grupos e tantas pessoas que estão no meu privado. Que Deus vos abençoe, amados. Eterno e soberano Deus. A minha oração, Pai, é que nesse dia de hoje, a presença do Teu Espírito, Pai, possa adentrar na alma deste meu irmão, desta minha irmã, trazendo libertação. Uma unção, Pai, capaz de vencer todo obstáculo. Vida abundante. Vida, Senhor, que flua do Teu próprio altar. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Tua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos ter vida abundante, Pai. Vida no altar. Vida, Senhor, que nos transporte ao Teu braço. E é isso que eu oro, Pai. Adentre no lar desse Teu servo, dessa Tua serva. Adentre no meu lar. Toma posse da minha alma, do meu espírito, e me traz, Senhor, a Tua paz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.